Pessoal, chegou a hora do nosso primeiro painel. Falar de seguro, quando a gente fala de seguro, eu tenho aprendido sobre isso, a gente está falando sobre visão de futuro. Precaver, precautelar, planejar. Por isso, esse próximo tema é fundamental. Além de entendermos o que acontece no Brasil contemporâneo, nesse início de década de 20, a gente não pode deixar de inferir, de projetar um Brasil futuro. Tá? Dessa forma, a gente começa a mesa Economia, 3 visões para o Brasil do amanhã. Quem vai participar da mesa? Marcos Lisboa, diretor-presidente do INSPER, Márcio Holland, professor da FGV EESP, Carlos Caval, diretor do ASA Investments. E como moderador, nós teremos o Márcio Coriolano, presidente da CNSEG. Olá a todos que estão nos assistindo aqui, a COSEGURO 2021. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Márcio Coriolano, presidente da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, e tenho muita satisfação e honra de abrir aqui e mediar o primeiro painel da COSEGURO. Ele vai tratar de economia, 3 visões para o Brasil de amanhã. Por si só já é uma tarefa complexa, vocês sabem. O propósito é de abordar o cenário econômico brasileiro. Evolução recente, perspectivas e alguns cenários. E aqui nós estamos com 3 grandes economistas brasileiros que vão fazer o papel de debater, de comentar, enfim, interagir conosco sobre esse propósito, que são Márcio Holland, que é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda de 2011 a 2014. Estamos também com Carlos Caval, ele é diretor do ASA Investments e também ex-secretário, dessa vez, do Tesouro Nacional, e é doutor em Economia. E o terceiro nosso debatedor é Marcos de Lisboa. Marcos de Lisboa é diretor-presidente do INSPER, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2005 e é doutor em Economia. Muito bem. Antes de abordar, e aliás, melhor, para poder abordar esse tema, eu queria fazer primeiro só um disclaimer de como é que vai ser essa nossa interação. Na primeira parte do painel, cada um dos convidados terá 20 minutos para fazer a sua exposição, no máximo. E na segunda parte, também com duração de 20 minutos, nós vamos apresentar aos palestrantes algumas questões que eu próprio vou levantar e também endereçar algumas que possam vir tanto dos meus colegas aqui da Confederação que estão acompanhando esse painel, quanto também de pessoas que estão nos assistindo e podem endereçar suas questões. Eu vou primeiro fazer, apenas para poder esquentar os debates, que vão ser em sequência do Holland, depois do Caval e finalmente do Marcos de Lisboa, fazer umas pequenas considerações só para poder contextualizar o ambiente. Nós sabemos que, pelo menos desde 2008, o Brasil vem vivendo alguns choques externos e internos também. Embora esses choques, nós chegamos recentemente, inclusive, ao período de mais baixa inflação e de taxa de juros da história. Mas, a partir daquele momento, havia expectativa de reformas estruturais que ancorassem efetivamente um círculo virtuoso fiscal e monetário, que é o sonho de consumo, não apenas dos economistas, mas de todos os brasileiros. Ocorre que veio a pandemia e também crises institucionais se sucederam. Ao mesmo tempo, para piorar, para tornar mais complexo, reposicionamentos de blocos globais. O resultado, então, economizando palavras, foi uma reversão brutal de expectativas mais imediatas, tanto de inflação, quanto de juros, quanto de câmbio, mais recentemente, todos sabem, e o que está inspirando uma crença, né, de que os fundamentos e prática de política fiscal, monetária e cambial
que estão cada vez mais sob escrutínio, deem conta dessa complexificação do cenário. Fora isso, há pressões também, nós sabemos, na cadeia de suprimentos, que é o que se diz, né? Enfim, é a circulação de mercadorias que abastece diversas fases do processo produtivo, que transbordaram finalmente no movimento de preços, a pressão formidável sobre preços que a gente está vendo todo santo dia, ou toda santa semana. E agora todos os nossos olhos se voltam para a agenda do Banco Central e para a agenda do Congresso Nacional, no sentido de haver uma estabilidade de expectativas políticas institucionais. Muito bem. Endereçando finalmente o que nós gostaríamos que os nossos convidados pudessem falar, é que o nosso setor de seguros ele é muito sensível aos atributos de produção, de emprego e de renda. Os agentes econômicos demandantes do seguro estão em cada um desses elo da cadeia produtiva. São os seus clientes, tanto as empresas, quanto as pessoas, quanto as famílias. Então, são 4 perguntas rápidas, né, para ficar na medula de cada um dos convidados. Há luz no fim do túnel desses desafios? Quais são os principais processos econômicos e sociais de uma travessia para a retomada da gestão ampla desse atual estado de coisas, seja do ponto de vista da macroeconomia, seja do ponto de vista de políticas microeconômicas? Usando uma aproximação popular para as atuais expectativas exacerbadas, o que dessas expectativas era labirintite e o que verdadeiramente é terremoto? E como cada um dos economistas aqui, convidados, pode endereçar melhor essas questões e, se puderem, enxergando o papel do mercado de seguros nesse porvir. Muito bem, para economizar então tempo dos nossos assistentes, eu passo a palavra agora para o professor Márcio Holland. Holland, é com você. Obrigado aí, Márcio, pela apresentação geral do tema, por coordenar aqui essa mesa. Eu queria cumprimentar meus colegas aqui de painel, Marco Lisboa, Carlos Caval. Sempre um prazer revê-los e poder dialogar com os senhores. Bom, em primeiro lugar, Márcio, se me permite, você me deu 20 minutos, é bastante tempo para o economista, tome cuidado com isso, a gente fala bastante, né? Mas se você me permite, primeiro deixa eu fazer uma revisão geral de onde estamos em termos de economia mundial e brasileira, né? Mas muito rápido, né? Eu até fiz uma apresentação, PowerPoint, depois eu posso disponibilizar para todos, tá? Aqui que estão nos assistindo. Mas primeiro eu acho muito importante lembrar que a gente saiu de um grande ciclo de crescimento econômico mundial, que a gente chama até de período de Great Moderation, né? Lá de meados dos anos 80 para a crise de 2007, 2008, em que a flutuação do produto estava bem mais baixa, a inflação controlada, e nós acreditamos muito que aquilo seria perene até, né? Bom, perene até a crise de 2007, 2008, né? E esse foi um ciclo de grande expansão das economias mundiais que mostrou que o mundo pode coordenar a expansão econômica com controle inflacionário, com redução nas taxas de desemprego. Foi um período muito rico, muito interessante. No meio do caminho ali teve o superciclo de commodities e o Brasil surfou nesse superciclo de commodities em grandes esforços, né? Depois, esse é um ponto importante. Depois, de 2007 para cá, tem uma sensação de que o mundo ainda ressente os efeitos colaterais da crise de 2008, né? Houve uma mudança que a gente chama de Great Recession, né? Houve uma mudança muito forte nas políticas econômicas, os bancos centrais passaram a adotar políticas não convencionais, políticas de macroprudenciais, taxas de juros reais negativas, né? Ou taxas próximas de zero, Zero Low Bound Monetary Policy, entre outros, né? Políticas não convencionais para tentar mitigar os efeitos da crise, né? E desde então, um fato muito curioso, que as economias mundiais cresciam em média de 4,5%, 5% ao ano, conforme o período de tempo antes da crise de 2007, 2008, e elas vão experimentar taxas de crescimento bem menores, né? Se você olhar economias avançadas, elas saem de um crescimento de média de 3% para 1,5% atualmente, né? O mundo está sentindo uma ressaca dessa crise, né? No meio do caminho teve a pandemia da Covid-19, mas o mundo ainda ressentia, né?
eu poderia dizer que não foi necessariamente a pandemia a causadora das dificuldades que temos hoje, né? Nós temos muito mais fatores estruturais das economias mundiais acontecendo ao longo do tempo, né? Esse crescimento mundial foi muito puxado pela China, que crescia em média, estou botando grandes números só para dar uma ideia, tá? Em média de 10% ao ano. Agora a economia chinesa aterriza num crescimento de 6%. Ela é uma grande demandante de commodities, o Brasil é um grande exportador de commodities. O Brasil, obviamente, aproveitou daquele crescimento da economia chinesa, da grande expansão econômica mundial, das economias avançadas, e seguiu, né? E conseguiu ter alguma taxa de crescimento positivo em algum intervalo de tempo, entre 2004, 10, aproximadamente 11, 12, se você considerar um crescimento de 3 e pouco razoável, né? Hoje em dia a gente considera, a gente até conseguiu ter uma boa evolução, o que mostra, hein? E com algum relativo controle inflacionário. Ou seja, traduzindo, eu tenho um certo otimismo de que isso a gente pode até conseguir ter novamente. Mas o cenário não é fácil, né? O segundo grande desafio que a gente tem para esse painel, eu acho que é a questão demográfica. A questão demográfica me preocupa muito, né? Está havendo uma grande transformação na demografia brasileira, né? Só para ter uma ideia ilustrativa, não é só a questão da pirâmide em si, mas isso vai ter impacto sobre políticas públicas, sobre a questão do orçamento, gastos em geral. Eu vou dar 2 exemplos ilustrativos. A população em ensino médio no Brasil e universitária, ela vai cair. Não vai cair, não estou falando só em percentual da população total, né? Ela vai sair aí de 32 milhões de brasileiros, tá, para 24 milhões de brasileiros, de 15% da população para 10% da população. Tá? E quando você projeta o crescimento da população, digamos, dependente, ou se preferir apenas a população em idade de aposentadoria, 65 anos de idade ou mais, é algo que nos preocupa muito. A gente está falando de uma população que hoje é 22 milhões de brasileiros, em perto de 10% da população, e ela vai para 58 milhões de brasileiros, né, em 2060. Então, essa mudança demográfica implica em, pelo menos, 2 grandes alterações relevantes, né? O gasto, e aí uma provocação, o gasto com educação no orçamento deveria ser mais flexível e tender a cair, provavelmente, né? Eu não vejo sentido o Brasil continuar tendo o mesmo nível de gasto educacional com a população em idade de ensino médio universitária despencando. E eu não sei o que vai acontecer com o gasto em saúde, como é que ele vai caber no orçamento, né? Porque o nosso orçamento é extremamente rígido, não há absolutamente nenhuma medida para flexibilizar o orçamento público brasileiro. E eu faço uma projeção muito simples para vocês. Hoje o gasto em saúde está em 3,8% do PIB aproximadamente, excluindo o período da pandemia, obviamente, tá? Para uma população ainda jovem, né? Ainda jovem, o Brasil ainda é jovem, tá? E uma projeção muito simples: se o Brasil seguir a regra mundial de envelhecimento versus gasto em saúde, a gente está falando que em 2060 a gente vai ter um gasto em saúde de 8% do PIB. Não cabe no orçamento brasileiro. Então é um grande desafio que a gente vai ter, que é o segundo grande desafio, que é como nos preparar para essa mudança de sociedade a partir de algo que já está dado, né? A mudança demográfica não é uma hipótese, né? É uma projeção do IBGE que tem dado muito certo, e que tende a acontecer. Não é um cenário de economista ou de macroeconomista que a gente revê o tempo todo, né? A revisão é muito marginal, né? Outra grande questão que eu gostaria de trazer aqui para o painel, quer dizer, é a discussão da economia, das mudanças climáticas, da economia de baixo carbono, né? É um grande desafio que a gente vai viver a partir de agora. A gente já deveria, eu até costumo brincar que o assunto não é novo. Há muito tempo que os climatologistas vêm alertando para o problema do aquecimento global. Até então, eles eram tratados como ambientalistas nervosos e eu, particularmente, tardiamente, me ative ao problema, tá? E eu espero que outros não se atenham à gravidade da discussão de mudança climática tardiamente, porque ela vai afetar as economias, já está afetando as economias. Se você olhar a inflação 12 meses até agora, grande parte dela é crise hídrica. A crise hídrica não é um assunto alheio às nossas decisões, tá?
nós podemos controlar isso de várias formas, né? Alterando o modo de produção, o modo de consumo, em geral. Nós temos que convergir a economia para a economia de baixo carbono. Tem a ver todo esse processo de descarbonização. Curiosamente, em economia a gente tem algo muito interessante, né? Quando a gente encontra um desafio, a gente encontra oportunidade de novos negócios, né? A economia, digamos, com floresta em pé, hoje tende a valer muito mais que a economia derrubando floresta, né? Nos anos 50, 60, 70, o Brasil se industrializou, se desenvolveu mata dentro, derrubando a floresta. E aquilo era tido como um modelo de desenvolvimentismo extraordinário, né? Derrubar uma mata era demonstração de desenvolvimentismo, né? Hoje, o desenvolvimentismo é como devolver à natureza aquela árvore, né? E não desmatar, tá? Não é uma tarefa fácil, mas provavelmente a agenda ambiental ela tende a ganhar grande peso, grande importância, e riscos climáticos entram na agenda do sistema financeiro nacional, também da mesma forma, e certamente esse é um assunto que vai ganhar um grande peso, uma grande importância nos próximos anos, né? Você falar de toda essa agenda de eletrificação no setor automotivo significa aquilo que o velho Schumpeter chamava de destruição de riqueza criativa, né? Você alterar toda a estrutura produtiva do setor automotivo mundial, tá? Em prol, obviamente, não só de uma produção carbono neutro, tá? Como também em prol de veículos menos emissores, né? Isso é uma agenda importante, mas ela vai, obviamente, em vários outros setores da economia, o setor têxtil, a própria produção de energia, que vai ter que acelerar as energias renováveis, né? A parte de investimentos em energia eólica, solar. Olha que interessante, o Brasil investiu pesadamente em energia eólica e solar e com muito incentivo fiscal. Sem incentivo fiscal, elas não teriam se desenvolvido, né? E hoje não precisa de incentivo fiscal. Hoje você pode remover os incentivos fiscais do setor que eles seguem firmes, né? Então, foi uma agenda muito interessante, muito rica que o Brasil teve ao longo desse tempo, e ele pode tirar proveito disso, né? Nessa questão ambiental. Então, nessa grande revisão geral, eu estou citando pelo menos 3 grandes drives, né, que vão mover muito a economia mundial e brasileira, né? O Brasil não é uma ilha isolada disso tudo, né? Você tem um arrefecimento no crescimento mundial, tem economistas que chegam a falar em semi-estagnação secular, armadilha da renda média, ou coisa similar. Eu vou evitar os selos, mas eu vou dizer que o crescimento mundial é bem menor e a produtividade do trabalho no mundo também cresce bem menos do que crescia antes, né? Então isso é muito desafiador para o Brasil, que precisa, obviamente, do mundo para crescer, de investimentos, de novos negócios, de exportação, importação e por aí vai, né? O segundo grande drive é esse do envelhecimento populacional. Eu já antecipo aqui, tá? Nós fizemos uma boa reforma da Previdência em 2019, melhor até do que estava prevista no governo Temer, né? Um pouco melhor, eu diria, mas acredite se quiser, eu não quero assustar aqueles que acham que já o dever de casa foi feito. O Brasil já precisa fazer uma outra reforma previdenciária. Provavelmente a gente vai ter que tirar essa rigidez das despesas no orçamento, que é as despesas do regime geral da Previdência. Só para ter uma ideia, vou botar um número para vocês, o Brasil gasta mais de 600 bilhões de reais com o regime geral da Previdência. Eu estou falando do regime geral da Previdência gasto pela União. Eu não estou falando do regime próprio da Previdência da União, nem dos estados e municípios, que aí vai passar de 14% do PIB. Só no orçamento da União, eu estou dizendo que essa despesa é de 73% da receita, administrada pela Receita Federal. Então, eu estou excluindo aqui as chamadas receitas não recorrentes, tá? Exclusivamente as receitas administradas pela Receita Federal, que são receitas a partir de taxas, impostos, contribuições e por aí vai. Então, a capacidade nossa de administrar o país em termos fiscais é um horror, tá? Você imagina que 73% do que você arrecada, que você tem capacidade de administrar, que você arrecada, vai para uma única despesa. E ela cresce 30, 40 bilhões por ano, tá? Ou seja, a reforma da Previdência realizada em 2019,
é apenas para reduzir a velocidade de crescimento dos gastos. Tá? O Brasil tem um orçamento extremamente rígido, podemos voltar a falar sobre isso, e isso é um impedimento para agendas de crescimento e desenvolvimento econômico. A desigualdade social aumenta severamente, é preciso voltarmos a repensar em políticas de proteção social, os gastos com saúde devem aumentar de forma relevante, como eu já citei, e nós temos um orçamento rígido, temos muito investimento público a fazer, apesar do Brasil ser o campeão em não saber fazer investimento público, ele vem com corrupção, com condutas indevidas, com desvios, com obras paradas, tá? É um horror, é uma tragédia em fazer investimentos públicos, muitos aditivos contratuais, mas o Brasil precisa repensar toda essa agenda se ele quiser voltar a ter algum crescimento econômico. Tá? Então, esses são alguns dos elementos assim que nos colocam numa situação que eu diria um país com grandes desafios, né, com grandes dificuldades. Não é uma tarefa fácil, para ninguém recuperar esses drives de crescimento. Né? Agora, tem um ponto interessante também que eu gostaria de destacar aqui, que é o meu copo cheio, tá? Meu lado otimista, né? Aonde a gente vê o Brasil é um país muito contraditório, né? Aonde a gente vê um problema, aonde a gente vê um desafio, a gente vê a oportunidade de novos negócios e de crescimento, tá? Um exemplo muito simples, nós temos um péssimo nível de investimento em infraestrutura no Brasil, né? Colegas nossos estimam que ele é a metade do que deveria ser, tá? Ou seja, é uma grande oportunidade de negócio. Né? O Brasil tem metade do nosso território dominado pelo bioma amazônico, né? Que hoje já não é mais, não pode ser chamado de pulmão, é um equívoco, ele já mais emite CO2 do que absorve. Tá? E se continuar o desmatamento como está, hoje está em 16% da floresta natural foi desmatada dos anos 70 para cá, alguns estados 40% do seu território foi desmatado, tá? Outros muito pouco, 2%, 3%, mas se continuar esse nível de desmatamento que a gente está verificando no Brasil, nós vamos ter digamos, problemas muito sérios, como colegas climatologistas vêm falando, colegas de profissão, né, professores vêm falando, que é a savanização. E aí toda mudança de regime de chuva, tudo isso que a gente está vendo acontecer com o clima, né, que tem efeito na inflação, no crescimento, na agropecuária, no agronegócio brasileiro, na percepção de país, na marca Brasil lá fora. Isso é muito sério, né, para os investidores com ética e com moral, obviamente vão ter que repensar investir no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade de investimentos na bioeconomia e na biotecnologia, na indústria de fármacos, cosméticos, piscicultura, turismo, e aí vai, são novas cadeias produtivas, polos digitais, conectividade, é uma região inteira sem conectividade, né? São demonstrações de que aonde tem um problema, temos grandes oportunidades de investimento no Brasil. E eu poderia citar várias outras oportunidades de investimentos que afloram pelas nossas contradições, pelas nossas dificuldades. A outra grande contradição no Brasil é que ele é um país altamente desigual. E aí eu queria deixar registrado o fato de que nenhum país, tá, pode se considerar bem-sucedido tão desigual quanto o Brasil. Não há uma reforma econômica, não há um ajuste fiscal, tá, que vale a pena num país tão desigual e com a desigualdade tão persistente no Brasil. Não é o conceito de nação que eu gostaria de ter para o meu país. Né? A cada reforma econômica que a gente faz, a cada ajuste fiscal que a gente precisa ficar atento à agenda de promoção da igualdade, de redução dos gaps. E quando eu falo eu falo desigualdade em todos os níveis da desigualdade. A desigualdade ela tem níveis muito perversos, tá? No gênero, racial. Aliás, no gênero, uma colega nossa fez um estudo mostrando que com a pandemia a desigualdade de gênero aumentou. Tá? Ela já não era, né, já era alta. A gente estava fazendo um esforço muito gradual, muito medíocre para a redução dessa desigualdade. A questão da racial no Brasil é muito séria, a desigualdade racial, a desigualdade social, de oportunidades.
A desigualdade a social de oportunidades é muito interessante. Então, eu estou aqui com um colega que é professor também, diretor de uma instituição de ensino, né? O Brasil é um país que, quando faz alguma reforma, como a do ensino médio, tá? Não fica claro como é que vai ser o acesso à educação de qualidade à população mais carente, mais pobre e mais remota do país. Tá? Você acaba reformando o ensino, mas você perpetua a desigualdade, porque quem consegue estar mais preparado para absorver um ensino integral, uma sala de aula em regime integral, tá? Conectividade, acesso à internet, aos melhores professores, ao longo de um dia inteiro, são, obviamente, classe média alta. Tá? O ensino público gratuito brasileiro e o ensino para pobres no Brasil não consegue ter ensino integral se não tiver toda uma melhoria na infraestrutura educacional no Brasil e a política de incentivos na relação professores e alunos. Traduzindo, o Brasil é um país extremamente desigual, absolutamente desigual, e quando tem uma reforma educacional, e tem até o risco de aumentar a desigualdade. Tá? Isso é grave, é gravíssimo. Tá? Como eu diria alguns, é falta grave, 7 pontos na carteira. Não dá para ter um país sustentável, desenvolvendo, a gente brincando de falar de reformas com a desigualdade crescente no Brasil, e ela é crescente, ela é uma cinte para o nosso desenvolvimento econômico. Eu não consigo imaginar um país, tá, ser sustentável, ter desenvolvimento com tantas desigualdades em tantos os níveis. Mas... A regional, idem. Pois não, vou finalizar. A regional, idem. E nós sabemos, e eu vou finalizar, que nós sabemos que a gente só consegue resolver esse problema da desigualdade no Brasil, tá, por meio da educação. Não há outro caminho. Tá? Todos os caminhos são paliativos, intermediários até chegar lá. E nós não estamos fazendo absolutamente nada no que se refere a melhorar o sistema educacional brasileiro. Ao contrário, os últimos ministros da educação só jogaram contra o sistema educacional brasileiro. Muito obrigado a todos. Tá, ótimo, Márcio. E aqui agora refletindo da minha primeira aproximação para o tema, né, que assim, comparando, eu fiz só 90 graus, tá, Márcio e colegas? Fiz 90 graus, mais endereçando questões mais prementes, né, mais urgentes, talvez, de natureza macroeconômica, mas foi excelente, porque o Márcio Holland girou o 360. Tem questões aqui que são até de persistência, né, de problemas estruturais brasileiros e que não vão ser resolvidos, a gente sabe disso, né, com resolvida a tríade, né, espera que seja resolvida a tríade de moeda, enfim, fisco e câmbio. Né? Nós temos aqueles persistentes que o Márcio apenas elencou aqui, como questões demográficas, né, cada vez mais graves e urgentes, questão do meio ambiente, das transformações climáticas, não apenas meio ambiente, estrito senso, né? E uma questão que é muito, eu tenho sempre lembrado isso, que muita gente esquece, né? E Márcio foi direto ao ponto, né? Nós somos, o Brasil é muito impressionante, na pré-pandemia nós tínhamos 70%, pós-pandemia agora nós temos 73% das famílias brasileiras, domicílios brasileiros, com rendimento abaixo de 2 salários mínimos. Né? Então, olhando até para o nosso setor, né, para o setor de seguros, é preciso primeiro a pessoa se alimentar os filhos, né, se transportar para poder buscar emprego, ou se deslocar para emprego, para depois pensar em outras questões. Né? Mas, de qualquer maneira, esse é o nosso o universo da economia brasileira, né? Não se resume efetivamente aos principais vetores que a gente está acostumado a acompanhar nos jornais, mas todos esses que Márcio Holland colocou. Bem, para não alongar mais ainda, eu passo direto agora para Carlos Caval, por favor, para as suas considerações. Só ligar o teu microfone, Carlos. Desculpa, obrigado, Márcio. Agradeço a CNSEG pelo convite para esse painel. Saúdo os meus colegas, o Márcio Holland e Marcos Lisboa. Um prazer poder ouvi-los e debater com eles também. Fazendo um comentário mais focado no conjuntural, né? Economia global, Brasil, e algumas implicações, né, para o futuro também. Eu
resumidamente, tenho dito que nós temos um cenário para a economia global que me parece bom, se a gente olhar na perspectiva do que aconteceu no ano passado e desse ano, que foi muito volátil, né? Então, o cenário para 2022 se configura um quadro em que a economia global ela cresce necessariamente menos do que esse ano, por conta da recuperação que temos aí muito forte pela queda do ano passado, mas ainda uma economia global que vai crescer vigorosamente no ano que vem, em torno de 5%, né? Em que pese dados mais recentes que mostram algum arrefecimento do crescimento nos Estados Unidos, a gente está vendo o contrário ocorrer na Europa, né? Então, nesse sentido, é um crescimento global mais equilibrado do que supunhamos há um tempo atrás. O ponto de atenção é a China. Existe uma atuação deliberada do governo chinês no sentido de crescer com mais qualidade, né? E não crescer a qualquer custo. Isso tem a ver com a necessidade de coibir excessos de crédito, excessos de alavancagem, especulação no setor imobiliário, até a ver com a questão ambiental. Então, esse é um ingrediente novo aí no contexto da economia global, que sempre se acostumou, né, nos últimos anos, a ver a China querer sempre estimular a economia para crescer a qualquer custo. Então, para nós que temos uma dependência grande aí no setor de commodities, é um ponto importante a levar em consideração, né? Há também um debate, acho que importante a longo prazo, né, como é o caso da visão do setor de seguros, que é a taxa de juros, né? O que vai ser desse mundo pós-pandemia, com todos esses desequilíbrios de cadeias produtivas, inflação muito elevada de bens, o setor de serviços ainda retomando aqui e ali. Eu compactuo da visão de que a gente deve, aos poucos, voltar um pouco ao mundo anterior, né, à pandemia, um mundo que mostra dificuldades para um crescimento mais vigoroso, né, gera um excesso de poupança e mantém as taxas de juros estruturalmente baixas, né. A pandemia, ela, a meu ver, tem vetores que podem se contrapor a essa tendência, mas acho que predominará, na minha visão, pelo que eu sei até hoje, a ideia de que nós vamos ter, né, já tivemos e devem ficar grandes avanços aí na questão de trabalho remoto, telemedicina, ensino à distância, eventos não presenciais, enfim, economizando o trabalho, né, especialmente do setor de serviços. E também há um outro ponto importante, até Márcio citou isso, há um aumento da desigualdade de renda, né? Já que foi feita a pergunta, inclusive, sobre a questão de renda, enfim, é inevitável a gente ter como consequência dessa pandemia um aumento da desigualdade de renda, e isso também é um fator aí que pressiona as taxas de juros estruturalmente para baixo, né? Indo na direção de Brasil e implicações para o Brasil desse cenário todo, né? Por coincidência, na sexta-feira eu dei uma entrevista onde a pergunta era sobre o balanço dos 1000 dias do governo Bolsonaro. Inclusive, se não me engano, foi concluído no domingo, enfim, esses dias agora, né? Infelizmente, né, a essa altura do campeonato, parece que o balanço é negativo, né? Nós vínhamos dentro de um processo de reformas estruturais iniciadas, né, no governo Temer, e em boa medida essas reformas ganharam uma atração que, sobretudo em 2019, né, gerou uma reforma da Previdência, né, mais, vamos dizer, parruda até do que se tinha, como disse o Márcio, esperado lá ainda no governo Temer, né? E um outro conjunto muito importante de reformas, né, infraconstitucional, continuou avançando, né? As agendas setoriais, né, de marcos regulatórios, uma agenda importante ligada ao Banco Central, inclusive esse ano a conquista da autonomia do Banco Central, e algo que eu reputo muito importante que o Márcio mencionou, concordando aqui,
um avanço muito importante da parte de concessões de infraestrutura, o que me deixa, né, bastante feliz, né, do lado, né, mais otimista, é ver que esse processo se disseminou para governos subnacionais, estados, a parte de saneamento, né? Enfim, tem uma fronteira de crescimento aí que a gente sabe que é super importante. Por outro lado, né, nós vimos as reformas estruturais mais importantes arrefecerem, né? Então, o governo não protagonizou a importantíssima reforma administrativa, que agora, infelizmente, está no Congresso capturada pelo corporativismo, muitos especialistas do setor, como a Ana Carla Abrão, chamando de contra-reforma administrativa, e também a reforma tributária, que acabou sendo uma reforma do imposto de renda, né? E, de novo, grandes especialistas, cito aqui Bernard Api, um colega da época de governo, dizendo que a reforma também é um retrocesso. Então, nós paramos na agenda de reforma do Estado, né? E temos aí, e não vou repetir as palavras do Márcio, todo o problema da rigidez orçamentária e da ineficiência, né, do Estado brasileiro com uma alta e disfuncional carga tributária, como todos sabemos, né? É curioso dizer que, se fosse outra a postura do governo, nós teríamos um ponto de partida muito bom para 2022 e anos seguintes, porque, apesar de tudo, e até com a contribuição que a pandemia deu, né, de estimular muito o consumo de bens e coisas desse tipo, a gente está tendo uma situação fiscal, do ponto de vista do crescimento da arrecadação tributária e da dívida PIB, bem melhor do que podia se imaginar. Nós vamos encerrar esse ano com uma dívida PIB em torno de 81%. Antes da pandemia estávamos em 76,5%, quer dizer, um crescimento muito pequeno, dado tudo que gastamos no ano passado e ainda estamos gastando esse ano, né? E também com uma situação de contas externas muito mais arrumada, né? Um déficit externo abaixo de 1% do PIB, bem melhor do que a gente tinha na gestão passada, né? Infelizmente, todo esse quadro, né, que poderia ser, né, capitalizado com a continuidade das reformas, ele está se perdendo. E o que a gente está vendo nesse momento é o governo nitidamente insistir numa agenda de reformas que é populista, que visa meramente o benefício eleitoral. Nessa conta, a reforma tributária, né, a extensão do Bolsa Família e a PEC dos precatórios, que formam um conjunto só, né, cujo único objetivo é o aumento do gasto, extra-teto de gastos ao longo do ano de 2022. Né? E com isso se compromete o que eu acho que é a principal conquista desse conjunto de reformas que vinha desde o governo Temer, né? Que era a redução da taxa de juros neutra, da taxa de juros estrutural no Brasil, né? Que hoje, na melhor leitura nossa, é de 3% em termos reais, né? Fez uma revolução no mercado de crédito, no mercado de capitais, né? E nesse sentido a gente pode pôr tudo isso a perder, porque agora a gente está vendo um governo, né, que nesse momento privilegia, né, a sua reeleição, a revelia, né, da institucionalidade fiscal que está cada dia que passa mais sob ameaça. Então, nesse contexto todo, o cenário de Brasil ele é bastante cauteloso. Nós achamos que no ano que vem a economia cresce 1,5%, isso agora virou praticamente o consenso, né, que é agora 1,6%. Vários colegas, né, têm bons motivos, inclusive, para achar que o crescimento do ano que vem possa ser mais perto de 0,5%, enfim, e não dá nem para descartar que a gente possa ter um crescimento zero. E por quê? Porque a gente está exatamente vendo nesse momento, né, o aperto das condições financeiras, a alta dos juros de longo prazo, que já ultrapassaram 2 dígitos, a queda da Bolsa para 110, 112 mil, e também a alta do dólar e do risco país, né? Então, volto ao ponto principal aqui, né? Se a gente pensar estruturalmente no que é necessário para o setor de seguros, as empresas, né, as famílias, as pessoas físicas, né, a gente precisaria ter um processo de crescimento sustentável, né?
e esse contexto só virá na medida em que retomemos, né, porque, estou dizendo aqui, foi abandonada a agenda de reformas estruturais tão necessária. E, incrivelmente, né, estamos numa situação hoje em que o melhor, na minha opinião, é abandonarmos essas reformas que estão sendo debatidas no Congresso, né? Porque a chance de retrocesso é muito maior do que, nesse momento, a gente ter avanços na área tributária e na área da reforma administrativa. Fico por aqui e depois, se necessário, conversamos um pouco mais. Obrigado. Obrigado, Carlos Caval. Há certamente uma convergência aí, né, de avaliações de diagnóstico com relação a tanto a questão da inflação, enfim, câmbio, etc. Mas eu vou, para também de novo economizar, né, tem duas questões. Uma questão que foi que figurou, né, tanto na avaliação anterior do Márcio quanto agora do Carlos Caval, que é a questão da infraestrutura. E também, né, do comportamento desses atributos econômicos, né, e como é que eles se refletem no mercado de seguros. Só para chamar a atenção e já poder provocar um pouco Marcos de Lisboa, mesmo antes da pandemia, o setor de seguros ele já vinha tendo um comportamento anticíclico, né, vamos chamar assim. Mesmo nos períodos mais duros, né, de reversão de expectativas e de queda do PIB, que coincidiu com o final do governo Dilma, só para poder ter um marco temporal de referência, né, o setor de seguros ele teve taxas consistentemente crescentes, sempre acima da média da economia, né, de outros setores econômicos, desculpe. Sempre acima de outros setores econômicos e sempre acima da média do PIB. Crescimento real, em termos nominais, em termos de comparação com o PIB. O período, talvez mais duro, né, foi esse pós-pandemia, mas também não poderia ser diferente por conta da falta de mobilidade, de fatores de produção, de toda a ordem, e como isso refletiu no nosso setor. Mas, de qualquer maneira, né, o crescimento em V, né, que se fala tanto, no nosso setor ele é muito claro, né, ele é um V perfeito. E agora nós já chegamos, agora em julho, agora mais recente, que são os últimos dados divulgados, também com o mesmo ritmo de desenvolvimento que nós tínhamos pré-pandemia. Então, existem alguns fatores para explicar isso. O primeiro é um óbvio, né, que a aversão ao risco aumentou muitíssimo. Claro. E o segundo também é óbvio, é que os setores dinâmicos de seguros que estão liderando, né, o setor são aqueles também que dizem respeito a efeitos pandêmicos, né, como saúde, vida principalmente. E mais tão importante quanto isso, em todo esse comportamento histórico, ele se deveu, aí nós vamos ao ponto, né, de novo, há uma queda da taxa de inflação bastante forte, né, que trouxe consigo também uma queda da inflação da cesta básica das pessoas, né, trazendo um fôlego maior de renda. E também a queda da taxa de juros permitiram a tomada de empréstimos, não é à toa também que no setor de seguros cresceu muito, né, junto com a indústria da construção, evidentemente que os seguros que suportam o risco da tomada de empréstimos, principalmente para a construção. Muito bem, o que nós estamos vendo agora? E eu gostaria de novo de endereçar. Né? Os dados parecem não pronunciar nada muito diferente, só que agora a base de comparação diferente, é uma base de comparação diversa. Né? Nós estamos tendo um ano de 2020 com uma recuperação do setor de seguros, agora a comparação vai se tornar mais difícil. Agora estamos tendo um fator que pode ser um fator de grande importância do desenvolvimento do seguro doravante, que é a persistência da inflação e da taxa de juros. Simples assim. A gente sabe quanto isso responde efetivamente às melhores práticas político-monetárias, mas ela tem um efeito forte no nosso setor. Então, além de tudo, agora, né, estou finalizando só para. Acho que eu não sou palestrante, não. Estou só colocando uma questão aqui para Marcos de Lisboa poder, e depois de vocês também poderem colocar. Tem uma questão importantíssima dessa da infraestrutura no Brasil, que é como isso também mitiga risco, não é só cria negócios. A gente sabe, né, o quanto de doença, da carga de doença no Brasil,
é devida às condições sanitárias que em outras partes do mundo já foram resolvidas. Quando a gente fala de meio ambiente, para mim, a gente tem que falar primeiro do meio ambiente do vetor efetivamente de doenças que é carregado pelas condições sanitárias ainda muito inferiores em qualquer lugar do mundo, exceto alguns países da Ásia e da África que vocês conhecem. E outra são as questões também de tratamento do meio ambiente que retornam para o seguro de forma agravada com todo tipo de enchentes e de impermeabilidade, vamos chamar assim, de locais urbanos que trazem, que alavancam muito risco. Né? Então, a questão de meio ambiente, ela não é necessária só, claro que é necessária, todo mundo mirando a persistência, a permanência do processo civilizatório. Mas, no caso do Brasil, ela tem uma importância maior ainda por ser um fator mitigador de riscos. E, mitigando riscos, reduz o custo do risco. Reduzindo o custo do risco, tem mais a ver com o bolso, né, daquelas pessoas que precisam ser incluídos no seguro. Marcos, eu gostaria também, claro, né, com toda a abordagem que você vai fazer do cenário econômico, mas se pudesse aproximar cada vez mais, né, isso dos nossos atributos do seguro, que eu sei que você tem uma longa experiência. Obrigado. Obrigado, Márcio. Prazer estar com vocês aqui, Márcio, Carlos. Bom, deixa eu dar um passo atrás e chego no tema proposto. Um passo atrás, o Brasil é um país que cresce pouco há 40 anos, mais de 40 anos. Né? Quer dizer, desde o fim dos anos 70, o Brasil se descolou, né, do crescimento dos países envolvidos e nos últimos 20 e poucos anos se descolou imensamente da grande maioria dos emergentes. Um pouco esse descolamento do Brasil foi mascarado pelo bônus demográfico. O Brasil teve um dos mais rápidos bônus demográficos do mundo. Né? Enfim. Então, durante muito tempo, o PIB crescia porque era muita gente trabalhando, né? Mas não porque a produtividade estava aumentando. Né? E com o rápido transição demográfica, esse bônus está se esgotando. Está aqui esses anos são os anos de ápice da proporção de força de trabalho, né, de adultos de idade de trabalhar, e esse número começa a decair aí no fim da década. O país vai envelhecer rapidamente. Né? Aí esse é um fenômeno que está acontecendo no resto do mundo. O Brasil, Colômbia, Coreia, China são os que tiveram essa transição mais rápida. Né? Mas entrando na produtividade, isso é, na capacidade de crescimento da renda por adulto, tá, em idade de trabalhar, o Brasil tem um crescimento baixo, né? Muito distante dos países envolvidos e muito distante dos demais emergentes. Né? E esse problema começa, como eu falei, há um pouco mais de 40 anos. Então, os temas do Brasil são muito mais profundos do que a discussão de taxa de juros, câmbio, né? Ou mesmo a questão fiscal. A gente tem problemas estruturais que levam a que essa economia cresça estruturalmente pouco. Nessa última década e pouco, a nossa produtividade cresceu aí 1%, ou foi nula. Né? Na última década, nas últimas 2, 3 décadas, estava na faixa de 1%, chegou a 1 e pouquinho por cento ao ano, que é um número baixo. Né? E depois decaiu de novo para ficar aí perto de zero, sendo negativo em alguns anos. Então temos um problema estrutural do lado da oferta nesse país. Né? Mas primeiro, acho que fatiando o problema, quer dizer, primeiro a gente debate demais os temas da macroeconomia, como se isso fosse causa de crescimento econômico, e não é. Macroeconomia, quando muito, não atrapalha, não deixa a inflação ficar alta, garante um certo equilíbrio das contas públicas, né? E dá previsibilidade. E, eventualmente, nas ocasionais crises, cabe à política pública dar conta aí, dependendo das circunstâncias. Né? Teve a pandemia, teve 2008, enfim. E em cada caso, cada tipo de circunstâncias, a receita muda. Né? Mas não é isso que traz crescimento. Né? E durante algum tempo também, acho que a gente, há muito tempo no Brasil, tem essa ilusão que para crescer basta investir. Né? Se você investe, você põe fábricas, você realiza obra de infraestrutura, isso estimula a demanda,
e você vai aumentar com o tempo a capacidade de oferta, e com isso você garante crescimento. Né? Isso também não é verdade, né? Não é sempre verdade. Isso depende muito da composição do investimento, depende das áreas que você entra, depende da capacidade do país se tornar competitivo naquela área ou não. Né? E a gente pode detalhar isso mais à frente. Né? Mas o fato é que o Brasil é uma economia de baixo crescimento há muito tempo. Né? No melhor dos anos, das últimas 4 décadas, o que a gente conseguiu foi acompanhar a média do mundo. Isso foi na época do governo Fernando Henrique e governo Lula. Foi o melhor desempenho que a gente teve. O mundo está melhor na época do Lula do que do Fernando Henrique. Então parece que uma década de 2000 foi melhor que as 90. Na verdade, quando você compara pela média do mundo, a gente andou ali na mediocridade da média do mundo, né? Fazendo aqui uma tautologia, mas muito distante dos demais emergentes. Os demais emergentes fora da América Latina cresceram cerca de 6 a 7 vezes mais que o Brasil entre 95, pós-inflação, e 2016, pré-pandemia. Então, temos problemas estruturais que vão muito além da macroeconomia. Né? Deixa eu listar aqui 4, a gente pode conversar depois sobre eles em maior detalhe, se for do interesse de vocês. Quer dizer, o primeiro é a estrutura tributária. E aí no Brasil, a gente sempre gosta do debate da mesa de bar, né? Tributar renda, consumo, a gente fica nos grandes debates como se isso... Né? É claro que é importante essa organização da sociedade, mas quando eu estou falando de estrutura tributária, né, qualquer que seja a proporção de tributação sobre renda e consumo, né, a maneira como você tributa afeta a produtividade. Né? E de que maneira ela afeta? Ela afeta de várias formas. Quer dizer, se você tem uma tributação que, por exemplo, induz tecnologia, escolha de tecnologias eficientes, ou se você tem investimentos que são mais rentáveis do que outros, mas em função da estrutura tributária você escolhe o menos rentável, isso atrapalha a produtividade, atrapalha o crescimento. Isso decorre da forma como o desenho da tributação sobre consumo é realizado. Né? Na grande maioria dos países, aí cerca de 160 países do mundo, né, você adota, com maior ou menor grau, em geral, cada vez mais, um grau bastante extenso, um imposto sobre consumo que procura não distorcer essas decisões de investimento de escolhas de tecnologia, que é o IVA. Né? O IVA é uma forma de tributar o consumo que procura exatamente não distorcer a rentabilidade relativa das diversas decisões de escolhas de tecnologia e de portfólio de investimentos. Né? O Brasil não tem nada próximo de um IVA. Né? Pelo contrário do Brasil, quando você desce nos detalhes da técnica, nós criamos conceitos tributários e maneiras de arrecadar que eu não conheço nada semelhante em nenhum país minimamente organizado. Né? Nossos impostos fazem o contrário. Não vou aqui entrar em muitos exemplos, mas a maneira como nós tributamos o consumo, suas diversas versões, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, faz exatamente o inverso disso. Quer dizer, você acaba privilegiando atividades e escolhas de tecnologia que são cumulativos na cadeia produtiva. Né? E às vezes isso é perceptível, em alguns casos, você acaba fazendo várias construções, né, vários processos produtivos dentro do mesmo projeto para evitar a cumulatividade dos impostos. Às vezes isso é mais sutil, isso aparece no preço dos insumos, dos bens de capital. Então, a tributação sobre o consumo é extremamente distorcida, né, e leva a isso. A mesma coisa acontece na tributação sobre a renda. Quer dizer, um princípio básico de tributação sobre a renda é que pessoas com renda parecida deveriam pagar mesmo tributo, pessoas mais ricas deveriam pagar mais. Isso no Brasil não acontece em função dos diversos regimes tributários que a gente tem, como lucro presumido e simples. Então, ponto número 1, a estrutura tributária. É uma estrutura tributária que distorce as decisões de investimento, de produção e contribui para a baixa produtividade. O segundo ponto é uma economia fechada. Né? Quer dizer, a grande vantagem do comércio mundial é permitir o país, né, ter ganhos de produtividade em áreas que faz bem ou que pode vir a fazer bem, né, e se beneficiar dos ganhos de produtividade que ocorrem em outros países e em outras áreas. Né? Quer dizer, a produção é pulverizada no mundo, você tem uma grande teia de trocas. Né? Você não tem aquela... Acho que durante muito tempo teve a ilusão no Brasil de uma versão simplificada de comércio mundial, que tem indústria, quem tem agronegócio ou commodities, e não é assim. Né? No fundo, primeira separação entre indústria e serviços, eu não sei como fazer. Né? A gente acabou associando indústria à fábrica de montagem, à manufatura. Né? Quando indústria é um termo muito mais amplo. E a fronteira entre um e outro não é nada óbvio mais.
Né? O que é a Apple? É uma empresa de serviços ou de produtos? Ela não tem uma fábrica de iPhone nos Estados Unidos. Né? E os produtos que compõem o iPhone são feitos em dezenas de países. Países que se especializaram nesse produto, naquele produto, por razões históricas, e que eventualmente amanhã aparece um competidor em outro país que faz melhor e a produção muda de lugar. Né? E por fim ele é montado na China, na Índia, em outros países. Né? E isso decorre da competição e dos ganhos de produtividade. Né? E eventualmente quem está na liderança hoje vai deixar de estar amanhã e a produção vai mudando de lugar. Na hora que você tem um país tão isolado e fechado como o Brasil, nós não nos beneficiamos desse ganho contínuo de produtividade que vem em peças, equipamentos ou em serviços. Né? Nós ficamos isolados, né, desses benefícios. E ao tentar fazer uma grande parte da produção domesticamente, como o país não tem escala, né, você acaba não conseguindo ter o mesmo ritmo de inovação, de ganho de produtividade que os demais países, que o conjunto dos demais países tem. Né? Então esse é o segundo fenômeno que atrapalha o crescimento do Brasil, uma economia fechada, né, e que acaba ficando defasado nas suas cadeias produtivas. Né. Segundo fenômeno. Né. O terceiro fenômeno do Brasil é que, para um país emergente, a gente tem um Estado caro e ineficiente. Né. O Estado brasileiro cresceu muito da Constituição até agora, né, mas a sua capacidade de entregar política pública eficaz para a população, que beneficia a população, não. A gente aumentou, por exemplo, falou-se muito em educação, bastante o gasto em educação, de 90 para cá, mas quando você acompanha os indicadores de aprendizado dos alunos, por exemplo, tem o PISA, que é feito em vários países, o Brasil se destaca pelo pouco grau de efetividade do seu gasto. Controlando pelo grau de desenvolvimento do país, pelo volume de recursos gastos, nós deveríamos ter indicadores de aprendizado muito melhor. Isso não acontece só na educação. Então, nós temos um Estado que arrecada muito e arrecada mal, que leva a distorções no processo produtivo, na escolha de tecnologia, né, do portfólio de investimento que induz baixa produtividade, mas que gasta mal, que não é capaz de realizar com o mesmo grau de eficácia políticas públicas como outros países, inclusive países emergentes. Né? Esse é um terceiro problema. O quarto problema, entrando no seu tema, Márcio, Curelano, a infraestrutura. Né? Mas a infraestrutura não é só uma falta de disposição de investir. Né? Certamente, como disse Márcio, tem muitas oportunidades de investimento no Brasil. A questão é por que elas não acontecem, por que elas não realizam. Vários governos falam da importância, apresentam projetos de infraestrutura. E, no entanto, o que se tem sempre é uma frustração com o resultado. O Brasil anda devagar no investimento em infraestrutura. Você pode fazer comparações internacionais, olhando vários indicadores da expansão da rede elétrica, das estradas, enfim. Dos diversos itens que compõem a infraestrutura de um país. Qual é a dificuldade? Né? E aqui acontece um fenômeno muito semelhante que acontece com a tributação, com o comércio exterior, com a ineficiência do Estado. Quer dizer, acho que o debate no Brasil se concentra muito em grandes debates, Estado mínimo, não Estado mínimo, e a gente não entra nos detalhes de como implementar a política pública. Né? Da mesma maneira que na tributação fica uma polarização tributar dividendo, não tributar dividendo, se esquece de todas as distorções que tem na tributação sobre o lucro no Brasil, são 300 linhas entre o lucro contábil e o lucro fiscal, ou na tributação sobre o consumo, as imensas distorções que existem, né? Ou no comércio exterior, que não está só nas tarifas, né? Uma questão de abrir a economia ou não abrir a economia, tem uma série de distorções nas normas técnicas, nas barreiras não tarifárias. Né? Mesma coisa na gestão pública. Né? Gasta mais com educação ou não, e a gente não faz a análise de toda a evidência internacional sobre a importância dos detalhes do desenho, da gestão para o funcionamento eficaz da educação. Tem uma quantidade de pesquisas imensas nessa área, com grupos de controle em países emergentes, em países envolvidos, em países mais pobres que o Brasil, uma vasta literatura sobre isso. A gente despreza os detalhes de implementação de gestão e fica na superfície polarizada. Mesma coisa com a infraestrutura. O investimento em infraestrutura é um investimento de longa duração. E é um investimento que inevitavelmente envolve vários conflitos e dilemas a serem enfrentados. Por isso mesmo, na grande maioria dos países, se estabeleceu agências reguladoras de Estado, né, com mandatos claros que vão ser alterados com o tempo, né, com uma divisão entre o que cabe ao poder eleito, o que cabe à gestão do aparelho de Estado, as agências, né? Os desenhos de contratos, as formas de enfrentar os inevitáveis conflitos, né? Que ocorrem com o meio ambiente, né? Com os diversos aspectos envolvidos.
E no Brasil a gente descura desses detalhes. As nossas agências nunca foram fortes, né? Talvez a ANEEL, no seu breve começo, tenha sido, mas rapidamente no governo Lula deixou de ser o caso. Nós temos agências frágeis, uma falta de clareza sobre o papel da agência do Poder Executivo, uma permissividade com intervenções atabalhoadas, rompimentos de contratos, né? O caso da linha amarela é emblemático, mas está longe de ser útil. Um governo faz uma licitação, o outro cancela, né? Muda, a justiça faz uma intervenção apesar do contrato e muda e diz que não, veja bem, agora não é mais o caso. Isso cria um ambiente de incerteza regulatória muito grande, que desestimula o investimento em infraestrutura e torna ele mais difícil de ocorrer, e quando ocorre, mais caro, menos eficaz. Então, eu destacaria essas 4 grandes áreas, né? E, de novo, a gente tem que sair desse debate mais polarizado, né? E ou a gente vai enfrentar esses temas técnicos, enfim, a política toma as grandes decisões sobre os rumos. Eu quero mais Estado, menos Estado, mais política social, um pouco menos política social, né? Ou política social desse jeito, daquele, tributar mais o consumo ou mais a renda, né? Mas a gente tem que dar o passo seguinte, que é como é que a gente resolve todas as distorções que nós temos nas regras do jogo, no funcionamento dos mercados e no funcionamento do Estado brasileiro e na interação entre mercado e Estado, que é bastante disfuncional no caso brasileiro. Isso acontece no ramo de vocês, no ramo do seguro. O Brasil tem uma legislação muito defasada em relação ao resto do mundo do seguro, né? A dificuldade que tem de cuidar de coisas básicas do Brasil, né? Seja no fortalecimento da agência reguladora, no caso da SUSEP, né? Seja no tipo de contrato, no processo de inovação de produtos, né? O varejo do dia a dia da operação do mercado seguro é extremamente complexa, né? E tem um esforço recente de modernizá-la, mas muito distante do que acontece em outros países, né? Seja na parte agrícola, seja na parte de infraestrutura ou seguros pessoais, né? Então, e aí eu vou terminar aqui, né, um pouco o que eu acho que é a dificuldade. Quer dizer, eu acho que se tem esse consenso que a estrutura tributária é um problema, que o país precisa de infraestrutura, né? Eu sou um pouco mais cético que Cavalo aqui. Eu acho que as reformas recentes foram muito ruins, né? Mesmo as que aparentam boa na superfície, a leitura dos textos, dos documentos, dos projetos de lei me torna muito cético sobre a sua efetividade. Vou destacar o saneamento, por exemplo. Vai ser uma reforma muito ruim do saneamento, tá? Muito difícil de ser implementada, de ter bons frutos. A da Eletrobras, capitalizar é importante, mas o que saiu ali é uma quantidade de distorções que vai tornar desnecessariamente cara a energia no Brasil. Um setor elétrico que já está desestruturado há muito tempo, né? Eu acho que o setor elétrico nunca teve uma boa abertura no governo Fernando Henrique. Acho que o modelo elétrico do governo Lula foi bastante ruim para o setor, né? A intervenção no governo Dilma foi desastrosa. Uma intervenção conseguiu piorar a vida de todo mundo. O balanço das empresas piorou, né? Os preços aumentaram, a oferta não conseguiu se expandir, consumidores perderam, empresas perderam, o país perdeu, tá? Sabe-se dos problemas do setor elétrico há muito tempo. Tem uma proposta que está parada, que foi feita no governo Temer, está parada no Senado há bastante tempo, né, para tentar começar, mas não cuidamos, né, da agência reguladora, não cuidamos de fazer reformas muito básicas, como as que são feitas em outros países para esse setor, né? Uma privatização que vai tornar desnecessariamente cara a energia ao obrigar o gás a viajar pelo país, né? O gás vai ter que sair de onde é produzido, vai ter que ir para o centro-oeste, para o norte, para voltar como energia elétrica para onde ele é demandado, né, sobretudo no sudeste, né? Isso é só uma das muitas distorções que tem na legislação nova da Eletrobras, né? Então eu concordo aqui com a frase que Márcio lembrou da Ana Carla sobre a reforma administrativa, né? Não sei se foi o Márcio ou o Carlos que lembraram, né? Que é uma contra-reforma. Está acontecendo inúmeras contra-reformas. Na aparência parece a direção certa, na prática são retrocessos, né? E por que isso, né? E aí é a minha pós-conclusão, né? O Estado brasileiro, a política pública brasileira, ela é capturada por pequenos interesses, né? Com o argumento de coisas são importantes, a nossa sociedade é permissiva com a concessão de pequenos benefícios,
Né? O bulbo de cebola é importante, então paga menos ICMS. Ah, o cavalo puro sangue, desde que não seja do tipo inglês, aí paga menos ICMS. Né? Ah, outra tal coisa é importante, aí paga menos imposto. Ah, a saúde é importante, aí paga menos imposto. Ah, mas isso não se dá apenas no nível de grandes setores. Isso vai ao nível de produtos. O bulbo de cebola não é um exemplo só anedótico. Né? Você pega a legislação de ICMS, são páginas e páginas de pequenas isenções, regrinhas diferenciadas de pagamentos de tributo. A mesma coisa vale para a ISS, a mesma coisa vale para a IPTU, a mesma coisa vale para a PIS e COFINS, né? Com regimes tributários que não existem em outros países, como crédito produtivo. Né? Vai dar crédito apenas àquilo que entrou diretamente na produção. E aí o que entrou diretamente na produção? Bom, veja bem, aí começa a batalha. Né? Confeitaria tem um regime tributário, cereal tem outro regime tributário. Quando você vai nos produtos de novo, uma tributação por produto é algo inédito. Você não tributa por produto. Né? Você tributa por decisão. É uma decisão de consumo a um certo tipo de produto. É assim no resto do mundo. No nosso caso, não. A tributação ela é discriminatória do produto. A mesma coisa vale para o comércio exterior com as suas imensas distorções. Mas o que acontece é um Estado e uma sociedade que permissivos com pequenos interesses. Então, conceder esses pequenos benefícios é o dia a dia do setor público brasileiro. E com um problema. Né? Uma vez que você concede o benefício, você fica refém daquele benefício. Em geral, os benefícios estão errados nas suas intenções. Em geral, de fracasso. A gente pode lembrar aqui um mar de fracassos que ocorreram nos últimos anos, por exemplo. Pode voltar no governo Geisel, pode voltar nos últimos anos com o Sete Brasil, fortalecimento da Petrobras, enfim, os projetos Inovar Alto para a indústria automobilística. A lista é as refinarias da Petrobras, a lista é imensa. E, de novo, não tem governo, não tem esquerda, não tem direita, isso é generalizado. Eventualmente dá certo. O caso da energia solar que o Márcio lembrou é um caso. Tanto no caso que deu certo, que não precisa mais de benefício, você não consegue retirar, e a gente assistiu isso recentemente. Uma vez você fica refém daquele grupo de interesse. Vão taxar o sol, foi a frase que autoridades acreditaram, né? Impressionantemente. E quando fracassam também. E quando o projeto fracassa, mais ainda. Né? Fracassaram os estaleiros, vários projetos fracassaram, você não consegue retirar os benefícios. Então, acho que a grande dificuldade do Brasil superar o seu baixo crescimento é enfrentar esses problemas. A gente quer ter uma sociedade, de fato, com um Estado de Direito, com tratamento igual para os iguais, um regime tributário moderno, em que todos pagarão impostos, todos os setores pagarão impostos da mesma forma. Né? Em que a tributação sobre a renda será progressiva efetivamente, sem os benefícios tributários. É impressionante assistir órgãos de classe, empresas com poucos sócios, com renda acima de 10 milhões de reais, dizendo que são classe média e tem que ficar no lucro presumido. Né? Tem um regime tributário privilegiado, pagando muito menos imposto que um trabalhador. Né? Quer dizer, vamos ter de fato uma sociedade aberta à concorrência, né? Tributando uniformemente os setores, uma tributação progressiva de renda, com segurança jurídica, ou vamos continuar nesse jogo de queremos fazer reformas, mas mexe com os demais, como eu não, que tem caracterizado o Brasil há tanto tempo e tem levado ao nosso baixo crescimento. Obrigado, gente. Obrigado, Marcos de Lisboa, muito obrigado, e voltamos a temas, enfim, de uma complexidade muito grande, né? Foi excelente a tua abordagem desse radar. Agora, só que tem aquelas escolhas, né? Cabe ao mediador sempre, por óbvio, né? Nós temos aí, no máximo, 15 minutos para fazer o encerramento aí com algumas palavras de vocês. Eu tenho recebido aqui muitas demandas assim, quais são as soluções práticas, né? Eu sei que nenhum de vocês, nem nenhum gênio da lâmpada, né, conseguirá dar soluções práticas, né, para esse cenário que nós temos, né? Não sei se todos vocês concordam, né, mas na ausência pelo menos até agora, né, de qualquer mínima convergência em torno de processos institucionais e políticos no Brasil, né, todo tempo já se fala no encaminhamento, no equacionamento de questões estruturais do Brasil, né, para o próximo governo, né, seja lá isso que signifique. Né? Mas, de qualquer maneira, existem temas que não vão perdurar aqui, né, até o final de 21 e 22 também. O que a gente vê, essa primeira pergunta, talvez não responda o que nossos assistentes estão querendo que vocês respondam, mas pelo menos seja alguma coisa nesse sentido. Nós temos visto muita dispersão
em torno de previsões de PIB para esse ano e para o ano que vem. Inclusive Saxida, que abriu agora, foi um dos que abriu agora essa com seguro, que é o secretário de Política Econômica, ele chamou a atenção para uma coisa, né? Porque as projeções, no entender dele, né? Claro, confrontando projeções muito pessimistas, que para ele não faz muito sentido, tendo em vista, inclusive, previsões agora com relação à evolução do PIB no terceiro e quarto trimestre desse ano. Tem alguns dizendo que o crescimento do PIB de 22 seria apenas 0,5%, e para que isso aconteça, o PIB de 2022 teria que ser 0, né? E que a gente sabe que, inclusive da própria dinâmica específica da agro, a recuperação de serviços deve ser maior do que isso. De qualquer maneira, a primeira pergunta é, né, face ainda aos fundamentos existentes, né, face ainda a persistência, né, da atividade econômica se recuperando depois de um período de muita dificuldade por conta de mobilidade e de problema na cadeia produtiva, etc. Qual seria, digamos assim, um cenário mais razoável de crescimento do PIB que daria algum fôlego para a economia brasileira no ano que vem? E a segunda questão, ela tem um pouco a ver com tudo isso que vocês falaram já agora no final, principalmente Marcos e Márcio também, é com relação à produtividade, né? Estava lendo, colegas, recentemente tem falado muito sobre isso, né? Porque existe uma mania, né, agora de inovação, que é uma coisa de... A gente não sabe, né, o quanto isso é espuma e o quanto disso é água mesmo, né? E o que a gente está enxergando é que talvez essa onda tecnológica que está amparando o crescimento da inovação, ele não encontra correspondência com o padrão de acesso à tecnologia e inovação da sociedade brasileira, né? Ou seja, para quem a inovação, né? Se na verdade o que nós precisamos fazer no Brasil é cada vez mais incorporar, não só no mercado de trabalho, como no mercado de consumo, no mercado de acesso a serviços, amplas camadas da população, como você fazer isso com essa distância tão grande entre uma tecnologia que avança muito e uma coisa que foi colocada agora pelo Márcio, por você também, que é esse fosso enorme da sociedade brasileira, né? E para terminar, só essa questão de inovação, que está chamando todo mundo muito agora, recentemente, a reflexão, é um estudo aí da Harvard Business Review, dizendo que nos últimos 40 anos, né, ou um pouco menos, 30 anos, em que surgiu no mundo todo, praticamente nos Estados Unidos, a quarta revolução industrial, foi exatamente o período de maior produção tecnológica e de menor produtividade da mão de obra. Caiu a produtividade da mão de obra. Pelo menos é o que a Harvard Business Review coloca. Então, um pouco nessas direções, tentando desembocar no mercado de seguro novamente. Previsões de crescimento, porque crescimento significa aumento de clientela, aumento de demanda para seguro de empresas, de famílias e de pessoas. Número 1. Número 2. O que esse avanço fantástico, né, de tecnologia para o processo de inovação podem ou esbarrar ou alavancar a produtividade de mão de obra? Faz sentido para você? Deixa eu começar pelo Roland, por favor. Bom, obrigado, Márcio. Se temos 15 minutos ou menos, eu vou ter 3 minutos para responder 3 grandes questões. Então, eu vou tentar responder uma e deixar outra para os colegas. Primeiro, vou pelo menos só chamar atenção para um segundo ponto que o Marco Lisboa chamou sobre o Estado, mas primeiro sobre o cenário de crescimento. Sobre o cenário de crescimento, eu acho o seguinte: crescer 1,5%, 2% no ano que vem, não tira o Brasil da caracterização de uma economia semi-estagnada, né, da perspectiva da atividade econômica no seu conjunto, né? Nós ainda vamos ter setores econômicos em processo de recuperação, ainda vamos ter desarticulação de cadeias produtivas, ainda vamos ter taxa de desemprego muito alta, de 2 dígitos, se não 14, 13,8, 7, sei lá. A gente ainda vai ter um nível de inflação relativamente, digamos, preocupante por conta da questão da crise hídrica. A gente vai entrar o ano, né, ainda com essa preocupação, por mais que a inflação convija no final do ano para 4% ou 4,5%, a gente está falando de uma inflação que vai fechar o ano em torno de 8%, 9%, então vai entrar o ano
tensionado, a gente vai ter um início de ano tenso por conta do orçamento, traduzindo, muito problema de aquilo que o Carlos Cavalo falou, os indicadores melhoraram, mas o risco fiscal piorou, né, o que parece contraditório, né, para o Brasil. A gente vai estar vivendo isso por conta do clima de eleição, do governo tentando ser mais populista, promover gasto para tentar seguir no seu projeto político de ganhar a eleição. Traduzindo, não vai ser um ano nada fácil para a gente dizer que 2% significa que o Brasil está bem. Não, o Brasil pode estar crescendo 2% no ano que vem e vai estar muito mal, com risco fiscal pior, com problemas vindo da inflação, desemprego alto, desalento, subocupação e por aí vai. Então, não vai estar, não é um cenário interessante, né? Só fazer uma brincadeira antes de passar para os meus colegas, pelo tempo que eu tenho. A primeira pergunta foi muito interessante, Márcio. O que fazer? É possível convergir e a gente chegar a uma solução? Eu acho que se fechar aqui uma sala por 24 horas, sem comida, sem água, sem nada, para que a gente resolva o problema, eu, Marco Lisboa e Carlos Cavalo, a gente até pode sair com um plano econômico lindo ali, né? Mas vai ser difícil executar. Não depende de economista, depende das condições políticas do país. E as condições políticas estão muito ruins, cada vez piores para administrar o país. E a sensação que eu tenho é que temos uma deterioração nas condições econômicas para administrar o Brasil. Aquilo que o economista fala, o Brasil está se tornando cada vez mais inadministrável, seja porque o orçamento é cada vez mais rígido, seja por conta da polarização, seja por conta dos arranjos mais variados que você tem de poderes no país, partidários, dos interesses diversos. Não tem sido tarefa fácil. Então, eu até diria, olha só, temos uma agenda, o Marcos Lisboa lembrou do Estado brasileiro, né? Muito pertinentemente, a gente discute muito pouco uma reforma conjunta do Estado brasileiro, no Brasil hoje. E um exemplo disso são as privatizações, né? A gente praticamente parou de falar de privatização. Na corrida eleitoral, se dizia que ia privatizar tudo, ia ganhar R$1 trilhão e ia pagar a dívida e está tudo resolvido. E o que aconteceu de lá para cá? Né? E você sabe por quê, Márcio? Porque todo debate no Brasil ele fica altamente desinteressante porque ele se torna ideológico. Se eu defendo privatização, eu sou liberal. Tá? Mas eu não defendo privatização porque eu sou liberal. Eu não quero saber se eu sou liberal ou não. Eu defendo privatização porque nós temos mais de 100 empresas estatais no Brasil. Nenhum país do mundo, exceto o ex-cortina de ferro comunista, tem 30, 40, 50 empresas estatais, né? Muito mal administrada, com abuso do poder do controlador. E eu vou começar lá de cima. Tá? Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um abuso do poder do controlador recorrente, né? É uma instituição que não faz mais nenhum sentido mais ser pública, ou ter o controle do Estado. Tá? Mas quando a gente fala essa discussão, a gente entra na discussão ideológica no Brasil. E aí já perde, né, desde o início. Quando a gente entra numa discussão de reforma do Estado, da perspectiva administrativa, vai para a discussão ideológica. Bom, e, infelizmente, ou setorial, ou corporativista, né? E na reforma tributária nem se fala. A discussão da reforma tributária no Brasil está muito mal colocada. Não tem na mesa hoje uma proposta de reforma tributária adequada para o Brasil. Tá? Lembrando, o Marcos Lisboa sabe disso, a gente inaugurou o IVA nos anos 60. O antigo ICM era o IVA. O Brasil foi o pioneiro na adoção do IVA. E de lá para cá a gente destruiu o ICMS. Se tornou um dos piores impostos do Brasil. Tá? Por conta da quantidade de legislação, obrigações acessórias e por aí vai. PiscoFins, idem, estou fechando. PiscoFins, idem, era para ser um IVA, valor crédito financeiro integral. Virou legislação IPI no PiscoFins. Porque você faz uma lei boa, você faz um artigo constitucional bom, mas na hora de regulamentar, a Receita Federal interpreta diferente. E aí vira um conflito do administrador com os contribuintes. O Brasil não é um país tão fácil de administrar, não é uma reforma constitucional que resolve e não é um grupo de economistas que vai conseguir dar solução a isso. É um conjunto da obra aí que tem que ser trabalhado em todas as suas instituições sociopolíticas, né? Excelente, excelente. Excelente, Márcio. Obrigado, hein? Obrigadíssimo. Carlos Cavalo. Aqui bem rápido, Márcio. Eu acho que nós temos, até em abundância, propostas que resolvem ou avançam, né, muito no sistema tributário. Por exemplo, nós temos
a PEC 40 na Câmara, a PEC 110 no Senado. Nós temos também aqueles que defendem a ida pelo IVA dual, né? A reforma do PIS/COFINS também já está no próprio Congresso, né? Na área da reforma administrativa, nós temos, né, uma série de propostas, inclusive a frente parlamentar pela reforma administrativa, que tem também um trabalho importante nesse segmento, quer dizer, e além do que, INSPER, CDPP, FGV, Casa das Garças, nós temos uma série de think tanks, né, que há muito tempo debatem, né, esses rumos, né, e, portanto, não é por falta de proposta e de reflexão que a gente não avança. Se a gente tiver um conjunto de reformas abraçado pelo centro político, né, sem essa polarização que vivemos agora, eu acredito que esse conjunto de reformas possa avançar. Depois, o segundo ponto, com relação ao crescimento do ano que vem, há até vetores positivos. De fato, a abertura de serviços, nós vamos ter também uma recomposição de estoques grande em algum momento da indústria, né, que está sofrendo com cadeias de suprimento. Mas, por outro lado, a gente vai ter uma taxa de juros, a nosso ver, de 9%, essa inflação muito elevada, né? Nós achamos agora que a inflação no final do ano vai ser um número próximo de 9%. Então, a corrosão do poder de consumo das camadas de baixa renda é um vetor bastante negativo para o ano que vem e, com certeza, toda a incerteza fiscal típica de anos eleitorais. Depois, por fim, quando você citou a questão da produtividade e tecnologia, né, não é o meu tema, né, acho que Márcio e Marcos têm muito mais a dizer sobre isso, mas eu cito aqui um exemplo que eu ouvi de um parente que trabalha na Fundação Dom Cabral, né, um projeto social com populações indígenas no Amazônia, que agora está se beneficiando da telemedicina, né, que é uma grande inovação que a pandemia trouxe, uma vez que consultas remotas, coisas desse tipo, eram proibidas pelo Conselho Federal de Medicina até a pandemia, né? Então é um exemplo aí, né, bastante prático, embora nada profundo, no sentido de como a gente pode ter, né, tecnologias bastante simples, né, ao acesso daqueles mais necessitados. Fico por aqui, obrigado. Obrigado, Caval. Marcos Lisboa, agora é você para poder encerrar aqui esse nosso evento, já dando uma esticadinha bacana para você poder falar. 3 minutos aqui. Bom, primeiro, acho que o ponto é o seguinte, a gente fica muito preocupado com oscilações de curtíssimo prazo da economia, o próximo trimestre, o próximo ano, e a gente descuida dos fatores estruturais que levam essa economia a ser de baixo crescimento. Você pode ter um trimestre um pouco melhor, um pouco pior, mas esta é uma economia que dificilmente consegue crescer mais que 1% ao ano, de forma sustentável. Tá? 1,5%. E acho que está mais para 1 do que para 1,5%. Sustentado, isso é ao longo de vários anos. Você pode ter um ano um pouco melhor, aí ter um ano um pouco pior, e é isso que nós temos crescido. Né? Esse é o nosso desafio. Né? De novo, o per capita cresceu um pouco mais pelo ganho populacional, mas esse ganho populacional está desaparecendo. Então, parte 1 da história. Parte 2 da história. A gente tem números fiscais melhor por uma notícia ruim, né? Que foi uma inflação muito alta. Não só a inflação foi muito alta, o deflator do PIB, então nem se fala. Então você fez grande parte desse ajuste fiscal, foi inflação, e inflação quer dizer menor renda real para as pessoas. E como era pandemia, você não deu reajuste para várias categorias, isso ajudou bastante, né? Mas ajudou por uma razão ruim, que era o salário real. Tá? Então, acho que é ponto de preocupação e agora vão pagar a conta. Muita gente ano passado falava, olha, não tem problema em gastar, põe os juros a zero, o momento é assim, não vai ter problema, inflação, enfim, não é problema. Bom, estão pagando o preço disso, né, com uma queda da renda real das famílias, por uma inflação alta e que vai forçar juros mais altos, porque a inflação, pior a inflação assim, isso vai custar atividade também. Sobre tecnologia, a história da economia de mercado é a história da inovação, é a história de novas tecnologias, né? E é por isso que o mundo enriqueceu, né? Os países mais ricos do mundo no começo do século XIX tinham uma renda per capita de $400 por ano. $400 por ano. Essa é a renda per capita que a gente estima dos países mais ricos do mundo na época. Hoje seria a renda de um país pobre, muito pobre, quase linda pobreza. Né? O mundo teve, e esse brutal crescimento da renda que a gente assistiu no mundo inteiro, mesmo nos países pobres, é fruto dessa inovação, da concorrência. Né? E óbvio que o Estado tem um papel importante nesse processo.
Né? É claro que a economia de mercado está nessas crises eventuais, o Estado tem um papel relevante nesse processo, mas também que a economia de mercado com concorrência e troca e comércio mundial é parte extremamente relevante. Né? Os grupos mais pobres dos países desenvolvidos sentiram nas últimas décadas, mas sentiram porque aumentou a concorrência, né? E o comércio com os países pobres, e muitos estão deixando de ser pobres. Né? Bom, não vou entrar nesse tema, que é um tema mais longo, mas centenas de milhões de pessoas saíram da pobreza na China, na Índia, né? Em vários outros lugares, por esse processo de desenvolvimento das novas tecnologias, né? Que ocorrem o tempo todo. O Brasil é que está fora desse processo por nossa escolha. Né? Porque nós escolhemos estar fora desse processo. Nós nos beneficiamos menos que os demais países desse fluxo de inovação que ocorre de forma disseminada e que eventualmente a Índia é melhor para fazer determinado produto no momento, depois é a China, pula para a Malásia ou vai para o leste europeu e por aí. Então o Brasil escolheu estar fora desse barco. E aí eu concluo aqui, resgatando o ponto do Márcio, né, que para mim é o tema. Não é questão técnica, né? O sistema tributário, imposto de consumo é uma coisa simples no mundo inteiro. Nada complexo, gente. Imposto sobre renda é mais complexo, tem problemas técnicos ali. Consumo não. Não é. Não tem nada aí. A agência reguladora, marco regulatório, em geral, são coisas que não são tão complicadas. Né? Onde é que está o problema? Né? Qual é a dificuldade? Né? A dificuldade não está só na questão ideológica, não é só a divisão. Eu acho que a coisa ideológica, por vezes, ela é muito mais utilizada como uma cortina de fumaça. O problema está quando você vai, de fato, fazer uma reforma tributária e vai falar assim, bulbo de cebola vai pagar imposto como o resto, livro vai pagar imposto como o resto. Né? Aí você polariza a discussão, né? E aí tem aquela lista de centenas e centenas de produtos com distorções tributárias. E aí, como aparece o livro, você paralisa, porque botar o livro é acabar com a cultura e vira um debate totalmente torto, como se o livro custar R$ 65 em vez de 60, muda o acesso das famílias pobres ao livro, e se levar em conta o extenso programa de distribuição de livro para as famílias realmente pobres do Brasil que existe. Né? A mesma coisa acontece quando você vai falar de reforma administrativa. Nós temos um Estado grande e ineficiente? Temos, a gente sabe disso. A gente discute educação sem discutir aprendizado dos alunos. A gente não sabe nem o que os alunos têm que aprender direito. A gente não mede o aprendizado direito dos alunos. A gente não faz gestão do corpo docente nas escolas públicas. A gente não faz gestão dos diretores. Né? A gente só discute remuneração de professor. Né? Quer dizer, o Brasil, no fundo, a sociedade é contra as reformas. Porque cada grupo da sociedade tem o seu pequeno privilégio, o seu pequeno benefício. A indústria de aço é contra a abertura comercial, porque ela teme a concorrência. O nosso setor de empreiteiras ainda é fechado ao comércio exterior, às empresas estrangeiras. A gente tem uma série de restrições à entrada de empresas estrangeiras no Brasil para competir. Né? Então, no fundo, a sociedade diz que quer as reformas, que é um país que cresce, mas quando você vai para o dia a dia de implementar, né, a resistência vem dos pequenos grupos organizados. A gente viu agora na administrativa como as corporações e servidores se mobilizaram. Então, as corporações e servidores e os múltiplos pequenos grupos de interesse da sociedade civil, empresariais, inclusive. Né? A gente viu quando o governo Dória tentou reduzir as distorções no ICMS ano passado. Tratoraço, né? Grupos que pagam pouco imposto foram às ruas e falaram, não, nem pensar. Né? Eu pagar imposto como os demais? Não quero. Agora, órgãos de classe, de profissionais liberais foram a Brasília contra a tributação dos dividendos do lucro presumido. Então a grande resistência está na sociedade. Então é um debate da política, eu concordo aí. Né? A sociedade quer, de fato, deixar de ser um país de baixo crescimento, ou a gente vai, como uma parte da América Latina, não toda, uma parte da América Latina, ficarmos conformados em um país crescentemente mais pobre do que os países desenvolvidos e que os demais emergentes. Essa é uma escolha que a sociedade vai ter que enfrentar. Olha, muitíssimo obrigado, Marcos. Olha, assim, quase cravado aqui no cronômetro, nós conseguimos. Vocês conseguiram, né, endereçar a todos os temas pelo que a gente tem de expectativa aqui para nossos aqui que estão nos assistindo. Eu só tenho a agradecer a Caval, Márcio e Marcos de Lisboa, né, pela inteligência, pelo tempo, pela experiência que vocês trouxeram aqui. Foi um belíssimo início aqui da Conseguro, promete muito mais aí. Obrigado, gente. Obrigado para quem estão nos assistindo, hein? Até a próxima. Obrigadíssimo.